programa de hoje nós vamos conversar com o administrador Marcelino Tadeu de Assis. O tema da nossa conversa é empregabilidade, tema do segundo painel do 7º ENCAD. Tudo bem, Marcelino? Tudo bom, Nádia? É um prazer recebê-lo. É todo meu prazer. Marcelino, explica pra gente o que é empregabilidade. Bom, esse tem sido um tema muito recorrente nesses últimos anos. É a capacidade que alguém tem de conquistar um emprego, de buscar um trabalho que lhe interessa. Quer dizer, quanto mais investimento o indivíduo fizer ou faz no seu próprio trabalho, no seu próprio conhecimento, provavelmente ele terá um diferencial competitivo que lhe dará talvez mais chances do que a outras pessoas. Essa é a ideia da empregabilidade, o indivíduo investindo nele mesmo. E como se manter empregável nesse mercado tão competitivo que nós temos hoje? Então, essa não é certamente uma pergunta fácil, mas provavelmente começa por uma sólida formação, alguma formação que seja consistente para o indivíduo. Nesse mundo global que a gente vive, um domínio de línguas certamente vai ajudar ao indivíduo se manter conectado e ampliar as suas oportunidades. Uma atualização permanente é algo importante também. Livros, workshops, seminários, congressos, muitos eventos profissionais da área do próprio indivíduo. Um domínio do kit básico de informática, principalmente para as pessoas que estão se lançando agora, mas para todo mundo isso é muito importante. Então é esse conjunto de formação, de atualização e uma certa atitude diante do trabalho. O indivíduo percebendo o trabalho como algo que satisfaz uma necessidade dele de construir coisas. Ele não trabalha para uma outra pessoa, não trabalha para uma empresa. Ele trabalha para realizar um desejo, o trabalho é algo que encanta o indivíduo e por isso ele se mantém trabalhando. Marcelino, conta pra gente se existe alguma característica, uma competência que o mercado busca num profissional. Veja, certamente o mercado busca muitas competências e dependendo do trabalho que as pessoas façam, talvez algumas com mais ênfase e outras com menos ênfase. Mas uma delas que eu poderia aqui destacar é a proatividade. Proatividade é aquela história de que o indivíduo sabe a hora e vai buscar fazer, é alguém que não depende do controle externo do comportamento, é alguém que não depende que alguém lhe diga o que deve ser priorizado, é alguém que apresenta alternativas, é alguém que encontra oportunidades onde a maioria das pessoas veria como obstáculo, veria como algum tipo de entrave. É estar atento ao cenário, né? É isso, compreendendo que ele é parte de uma grande engrenagem e que ele trabalha para realizar um sonho, um desejo. Claro, o trabalho também vai propiciar remuneração e ganhos, mas o indivíduo proativo é o indivíduo que busca realizar, que quer construir. Então, das mais variadas competências, e muitas das quais muito importantes, essa questão da proatividade e o indivíduo não demandar que alguém tenha controle sobre o comportamento dele, eu acho que é um diferencial competitivo importante. Quais as principais necessidades que o mercado apresenta hoje de um profissional? Então, veja, eu costumo brincar com a ideia de que o desempenho que as empresas precisam, o desempenho que os gestores esperam, é fruto de uma combinação de três variáveis: o saber fazer, o querer fazer e o poder fazer. O saber fazer é um pouco do que a gente conversou aqui, é a formação, é a leitura de um livro técnico, é a participação em congressos, em eventos, seminários, é estar, por exemplo, no 7º ENCAD. Essa é a ideia do saber fazer, o saber fazer técnico, por exemplo, um certo domínio técnico sobre uma área do conhecimento. Uma outra questão é o querer fazer, é a vontade, é o desejo, é o interesse, é a disposição. E por último é perceber que é possível eventualmente fazer, o indivíduo se permitir ou estar num lugar que dê a esse indivíduo uma condição, um material, equipamentos, tecnologia e autoridade ou autonomia para lidar com certas questões. O desafio nessa engrenagem é que nem todo mundo que sabe fazer, quer fazer ou pode, nem todo mundo que pode fazer, quer fazer ou sabe. Então são três elementos importantes e que distinguem pessoas. Quando a gente encontra alguém que sabe tecnicamente fazer um trabalho, deseja fazer esse trabalho, porque nem todo mundo que sabe quer,
e ao mesmo tempo se encontra com autonomia, se encontra com disponibilidade, se encontra com autorizações, se encontra com o ferramental necessário, essas pessoas tendem a ter um desempenho maior do que as outras pessoas. E às vezes o que se coloca é qual desses 3 elementos é importante para o desempenho. Certamente os 3 elementos são importantes, porque se eu quero muito algo, mas não sei, dependendo do que seja, eu provavelmente não vou ter um bom desempenho, não vou fazer um bom trabalho, ainda que eu deseje muito fazer esse tal trabalho. Agora, é claro, né, muitos talvez digam, o querer fazer talvez seja uma mola importante, porque se eu quero muito algo, eu talvez queira também saber fazer e também busque a autorização, busque a autonomia, busque esse ferramental que me é necessário nesse particular. E hoje em dia, qual segmento tem mais oportunidades de trabalho? Veja, eu costumo dizer que a gente tem muita oportunidade dentro e fora do campo da gestão. Certamente uma boa manicure, um bom pedreiro hoje deve ter filas, porque se é verdade que temos muitos profissionais nas mais várias áreas, é também verdade que não são muitas pessoas que vão além do que, em média, outras tantas pessoas estejam caminhando. Então eu estou seguro de que alguém que hoje pode fazer um bom trabalho, terá muitas portas abertas. O campo da gestão é uma área farta, né? Que permite trabalhar em recursos humanos, permite trabalhar em finanças, permite trabalhar em auditorias, em suprimentos, hoje o campo da administração tem um leque gigantesco de opções. E eu estou seguro, fazer um trabalho bem feito, fazê-lo com qualidade, fazer como demonstração de alguém que sabe, de alguém que se sente empoderado para fazer e desejando fazer um trabalho, provavelmente vai encontrar portas abertas. Quanto mais aquele kit sobre o qual falamos estiver presente, que é a formação, que é o conhecimento, o domínio da informática, uma literatura forte sobre a área que o indivíduo trabalha e um domínio de mais um idioma, certamente essas pessoas vão ter talvez mais espaço ainda do que já teriam em condições normais. E os jovens que estão chegando no mercado de trabalho, estão prontos para essas oportunidades que são oferecidas? Veja, eu acho até que as pessoas que já estão também não estão prontas, porque a gente está num mercado permanentemente dinâmico. E há quem diga que quando os paradigmas mudam, todo mundo volta a zero. Então, uma legislação nova que altera o status quo, uma tecnologia nova que muda a forma de fazer, tudo isso, mesmo as pessoas que já estão, e já estão há muito tempo, provavelmente têm que buscar permanentemente um repensar. Eu acho que se há um suicídio no campo profissional, é julgar que por ter uma década, 2 ou 3 ou 4 décadas de um trabalho, o indivíduo se torna autossuficiente e imune às inovações, imune às oportunidades que estão por aí, ou mais facilmente acessando essas oportunidades. Então, para quem está chegando, é saber que o mercado é muito dinâmico, é relativamente volátil e compete-se hoje com muito mais pessoas do que se competia há um tempo atrás. E uma mensagem para quem já está é que não existe trabalho pronto, não existe trabalho feito, não existe mercado estável. Precisa continuar ativamente trabalhando e buscando melhorar, porque os desafios são permanentemente maiores. Então, Marcelino, a qualificação acaba sendo um grande diferencial para os profissionais. É isso, e não somente, Nádia, para os profissionais que estão entrando, porque há um caminho grande pela frente, como também em relação aos profissionais que já estão. Porque se houve uma época onde alguém com algum tempo de experiência poderia se vangloriar porque já estaria dominando bem o mercado, essa época, se existiu, já acabou há algum tempo e particularmente em algumas áreas mais dinâmicas. Claro que a experiência é importante, claro que a vivência é importante, porque já fez o indivíduo acertar e errar durante algum tempo. E ter acertado e errado certamente ajuda muito para novos aprendizados. Por outro lado, às vezes o saber consolidado de certas coisas cria uma dificuldade maior para algumas pessoas, que elas precisam abrir mão de coisas que elas já conheciam, de domínios que elas já possuíam, em prol de novos conhecimentos, de novas oportunidades. Então, manter-se atualizado nesse mundo, num certo sentido, claro, é sempre necessário. E hoje talvez seja, num certo sentido, até mais fácil, porque hoje temos muito mais mídia, temos muito mais meios de comunicação, temos muito mais alternativas. O indivíduo hoje é naturalmente mais conectável ao mundo do que foi quando eu comecei a trabalhar.
Então é fácil interagir com pessoas do mundo inteiro e conhecer mais do que as pessoas hoje conhecem. E quais medidas as empresas podem tomar para qualificar esses profissionais, para mantê-los empregáveis? Então veja, esse é um ponto importante que você comentou. Há alguns anos atrás, há uns 20 e poucos anos atrás, nós tínhamos no Brasil uma lei que criava um incentivo para que as empresas investissem num treinamento. E para cada R$1 que as empresas investissem em qualificação dos seus empregados, elas poderiam deduzir o dobro disso. Bom, essa lei já não existe mais há algum tempo, e isso faz com que hoje o investimento seja muito mais seletivo por parte das empresas do que talvez já tenha sido no passado. Agora, mais importante nessa questão da empregabilidade é o indivíduo não se tornar refém ou não se tornar um dependente do investimento que as suas organizações façam no que diz respeito à qualificação. O indivíduo precisa entender que a qualificação ou que a empregabilidade é dele, não é da empresa que o oferece agora o treinamento A, B ou C. Então, em sendo ele o foco, ele, indivíduo, precisa investir, precisa continuar investindo. Eu até ouço algumas pessoas dizendo o seguinte: não, esse curso é caro e porque é caro eu não vou fazer, e é uma tecnologia nova que a empresa colocou no ar e por isso ela precisa viabilizar algum treinamento. E a minha posição é sempre o seguinte: olha, se a empresa viabilizar uma oportunidade de um treinamento excepcional, se ela não o fizer, busque fazê-lo. Porque no mercado que a gente vive, dependendo do trabalho que a empresa tenha e do trabalho que o indivíduo faça, se não será ele, a pessoa, a fornecer a expertise que a empresa precisa, uma outra pessoa poderá vir e vai ocupar aquele espaço. Então, na questão da empregabilidade, quanto menor for a dependência do indivíduo às organizações, muito melhor para o próprio indivíduo. E claro, as empresas têm um papel muito importante, não só no processo de formar pessoas para o seu próprio trabalho, para os seus próprios negócios, mas ajudar, num certo sentido, a formar cidadãos para a sociedade. E talvez essa seja uma contribuição relevante, particularmente daquelas empresas que se nomeiam, que se colocam como empresas com governança corporativa, empresas com preocupação em sustentabilidade, empresas que se veem como agentes sociais importantes de transformação. Essas talvez tenham uma responsabilidade maior do que a grande maioria das empresas. Marcelino, a gente ouve falar muito do conceito de trabalho decente. Explica pra gente o que seria isso. Então veja, esse vai ser o tema de abertura do sétimo INCAD, e esse é um tema que tem criado tem provocado uma certa reflexão importante. Então você vê, por exemplo, para a OIT nós temos no Brasil aproximadamente 10 milhões de crianças trabalhando em carvão, trabalhando em cana, trabalhando em produção de farinha, trabalhando na matança de animais. Então você imagina, para o governo brasileiro temos em torno de 4 milhões de pessoas. Mas 4 milhões ou 10 milhões de pessoas, de qualquer maneira, já é um número muito expressivo de crianças que não deveriam estar trabalhando com 5, 6, 7, 8 anos. Existe uma meta do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, junto com o Ministério do Trabalho, para erradicarem até o ano de 2015 as piores formas de trabalho. Você imagina que a meta para 2015 não é eliminar todo o trabalho infantil, mas somente 90, 91, 92 trabalhos considerados muito degradantes para as crianças. Claro, a gente está falando aqui, a sua pergunta não foi especificamente sobre o trabalho infantil, foi sobre o trabalho decente. Eu coloquei a questão do trabalho infantil porque se o trabalho para um adulto inadequado já não é um trabalho decente, você imagina um trabalho para uma criança, esse mesmo trabalho para uma criança. Então essa é uma questão que a gente vai debater lá no sétimo INCAD, é uma questão de preocupação grande das empresas responsáveis por todo o Brasil. Hoje nós temos uma quantidade enorme de pessoas sem proteção previdenciária, em torno de 30, 34 milhões de pessoas sem proteção previdenciária. Das quase 20 milhões de pessoas que trabalham por conta própria, aproximadamente dessas 20 milhões de pessoas, 17, 16 milhões não tem nenhum tipo de proteção previdenciária, não tem nenhum grau de formalização. Eu acho que esses temas todos vão integrar essa ideia de trabalho decente.
um trabalho que consiga cumprir uma jornada de trabalho, um trabalho que consiga respeitar os salários mínimos locais, os salários mínimos regionais, os pisos das categorias. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de fazer uma transformação. Temos grandes desafios. Um dos desafios do Brasil, talvez o principal desafio no Brasil, seja a educação. Se nós colocássemos no papel aqui quantas pessoas não possuem, por exemplo, o nível médio, estamos falando de 50 milhões de pessoas. Se parássemos no ensino fundamental, quantas pessoas sequer possuem o ensino fundamental, temos em torno de 30, 34 milhões de pessoas. Ou seja, sem instrução nenhuma, temos quase 10 milhões de pessoas. Então, um desafio que a gente tem, já que o tema central é de empregabilidade, e o outro tema que você colocou do emprego decente, temos que também lidar com o desafio da educação, que vai nos ajudar de maneira muito forte a gente trabalhar essa questão do trabalho decente, lidar com essa questão do trabalho decente, tirar as crianças do trabalho e colocar as crianças em sala de aula e provavelmente colocar mais pessoas com disposição e qualificação para o trabalho, que é o que o Brasil precisa. Marcelino, você acha que a questão da inclusão social é bem resolvida dentro das instituições? Então, veja, essa pergunta é simples num certo sentido e é complexa por outro ângulo. Durante décadas ou durante séculos, o Brasil foi um país que excluía. Então, e às vezes 1 século, 2 séculos, às vezes é muito pouco. E com pouco esforço, às vezes, é um tempo ínfimo até. Então, se durante muito tempo mulheres ficaram fora do mercado de trabalho, ou se os negros durante muito tempo ficaram fora desse mercado, essa inclusão é mais dolorosa, essa inclusão é mais tardia, é mais lenta. Obrigada, Marcelino. Foi ótimo recebê-lo aqui. Obrigado, Nádia. Eu que agradeço o convite do CRA e fico sempre à disposição de todos vocês. Ficamos por aqui. Não deixe de se inscrever e participar do 7º ENCAD. Até mais!